E aí, pessoal, boa noite a todos e todas. Tem muito tempo que eu não venho aqui ver vocês assim por vídeo, né? E até também não tenho postado muitas coisas por conta da correria. Esse carnaval não tive festa. Estive de plantão alguns dias. Alguns passei em casa, graças a Deus, com minha mãe, que está aqui comigo depois de muitas emoções relacionadas à nossa vivência pessoal. Ela ainda está num processo, né, de adaptação depois do falecimento de meu irmão. Estou tentando aqui, da forma como Deus me permite, dar esse apoio. E vim falar de uma coisa que polemizou nesse tempo de carnaval, que eu acho importante. Eu que fui catequista, para quem não sabe, eu sou católico, por escolha. Minha mãe me deixou livre para seguir a doutrina que eu quisesse. Já estudei budismo, islamismo, fé bahá'í, hinduísmo, o Zen de Avesta, né, que é o livro dos mardeístas. Já estudei budismo e vários tipos de doutrinas diferentes. Sou um adepto da religião comparada e do estudo teológico de mais de uma doutrina, mas eu sou católico por escolha minha. Fiz a formação toda católica, estudo até hoje a igreja e também fui catequista, fui coordenador de coroinhas e coroinha até os meus 25 anos. E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse carnaval, a palavra carnaval, para quem não sabe, vem da palavra carneia. Para quem já assistiu o filme 300 deve lembrar desse termo, de Leônidas, né, indo consultar os Éforos, que eram uma espécie de oráculo do povo de Esparta, né? E eles falam que ele não poderia combater os persas por conta da carneia. A carneia era um ritual, era uma festa religiosa grega que preconizava a festa de Baco para os romanos, Dionísio para os gregos, né, o deus dito deus do vinho, o deus da alegria, também o criador do teatro e de outras espécies de arte voltadas ao corpo. E, portanto, um deus ligado muito à sensualidade também. Como o nosso carnaval, né, que é uma palavra latinizada. No povo romano era chamado de bacanal, no povo grego antigo, carneia. E então, a carneia passou a ser utilizada pela igreja como um marco, depois, né, dela ser enculturada na época de Constantino aos meandros, né, da estrutura estatal romana, como um marcador para o início da quaresma, né? A palavra quaresma vem de 40. E 40 dias, que simbolizam os 40 anos da peregrinação do povo hebreu, judeu, hoje chamado assim, mas o nome judeu, na verdade, simboliza a religião que este povo pregava antes e agora simboliza o próprio povo em si, porque, se formos lembrar, Raabe era de origem semítica também, mas do povo de Edom, e se torna judia, porque ela passa a crer no Deus dos judeus, mas ela não era uma hebreia, passa a fazer parte do povo por conta de uma questão religiosa. E por que eu estou falando de quaresma, estou falando do carnaval, não sei o quê? Porque no carnaval suscitou aí uma discussão referente a algo que é interessantíssimo e que sempre virava um assunto importante e polêmico em minhas aulas de catequese. O fim, ou como a gente chama na teologia, escatologia, o estudo do fim. Que fim é este? O fim das coisas tal como conhecemos. Na teologia católica, nós chamamos de escatologia, né? É um dos estudos em que a gente vai evidenciar o que a gente chama de parúzia, que quer dizer a segunda vinda. Cristo já veio uma vez, nós celebramos isso com uma representação da sua festa natalícia, que também é uma festa de origem pagã, né? Saturnália, que era um ritual entre os antigos romanos de comemorar o Deus Sol invicto. Era uma festa linkada ao solstício de verão, da mesma forma como tinha a festa linkada ao solstício de inverno. E nisso nós temos uma festa que comemora o nascimento do Sol, como uma representação divina, né? O Sol como um ser dotado aí de consciência e que dá vida mediante a sua luz.
E no conceito cristão, quem é o sol da vida? Cristo Jesus, né? Que celebramos o Natal nessa mesma data, já que nós não temos uma data fixa. Na verdade, pelos estudos do Evangelho, essa data seria mais para junho, julho, ou seja, o Natal seria o São João, na verdade. O que seria a data mais correlata com o nascimento de Jesus, dados os pastores estarem numa região amena, sem neve, porque em Israel, apesar de ser uma região meio desértica, lá neva e faz muito frio no deserto, principalmente no período do inverno. E como é uma região mais hemisfério norte do que hemisfério sul, então lá o inverno é diferente da gente aqui. E por ter a presença de pastores do lado de fora da noite, já se entende então que eles estavam mais próximos da primavera, do verão, do que de fato do inverno. E então, observando essa questão, surgiu um termo aí, maceta o apocalipse. De fato, não vou discordar de Ivete nesse quesito. É necessário sim macetar o apocalipse. Baby talvez foi um pouco incisiva, e eu respeito as duas nos seus meandros enquanto artistas, cada uma de sua esfera. E essa questão aí que polemizou veio muito bem a calhar, porque é algo que, infelizmente, as pessoas não têm muita propriedade para discernir ou falar, porque é algo muito controverso, tem muitas impressões, tem gente que não quer saber. Mas assim, tudo que existe vai ter meio, começo e fim. Cientificamente falando, inclusive. Também sou uma pessoa que gosta muito de estudar questões relativas à ciência. E na ciência nós temos uma teoria interessante chamada de Big Bang. Para quem não sabe, foi teorizada por um padre. Quando se diz teorizada, quer dizer que ela foi construída com base em evidências. Teoria é diferente de hipótese em ciência. Aquilo que eu hipotetizo é aquilo que a gente diz assim, na teoria, é uma suposição. Não, ele não supôs, ele criou uma explicação lógica com base em evidências de que o universo está em expansão e de que essa expansão teve uma origem. Por isso o universo teve uma origem. E isso se ocorre no que ele foi conceituado depois de Big Bang, que na verdade é um termo chulo criado por um opositor da teoria, um grande astrofísico também, que ele disse que, então o universo surgiu de uma explosão. Isso foi num programa de rádio. E da mesma forma como tem a teoria do Big Bang, né, que explica a origem do universo cientificamente falando, tem várias teorias que vão falar do fim do universo. Se até as estrelas nascem, crescem, se reproduzem, por incrível que pareça, há berçários de estrelas, e é uma reprodução bem diferente, né, assexuada, é óbvio, e morrem, gerando aí nos seus subprodutos ou anãs brancas, ou estrelas de nêutrons, de prótons, ou então buracos negros, ou supernovas e nebulosas, que dirá nós, seres humanos, em nossa história? Nós somos uma espécie extremamente recente para o universo como um todo e para a própria humanidade, e para o próprio planeta Terra, né? Para quem conhece aí a história do relógio, do relógio cósmico, sabe que nós ocupamos apenas o último milésimo de segundo do último segundo do dia 31 de dezembro, se colocarmos toda a história do universo em um ano. Então somos extremamente insignificantes no tempo e no espaço, e extremamente revolucionários para nós mesmos e para o mundo que nos cerca. E há coisas que vão gerar sim o nosso fim. A humanidade não vai durar eternamente. Se até o universo um dia vai acabar, quem garante que nós continuaremos para a semente? E é necessário entender a finitude. Somos seres finitos e existem crenças diversas sobre como vai ser o fim ou como vai ser a evolução da humanidade até, de fato, o seu proposto fim. Uma dessas questões, na crença que eu assumi para mim e que eu acredito, é o que se chama Apocalipse, que na verdade Apocalipse quer dizer em grego koiné, que é a língua que foi escrita, a escritura do Novo Testamento, que na verdade é Segundo Testamento, que a gente entende que não existe um novo e um antigo, mas sim complementares, são alianças que se complementam, uma feita para um povo e outra feita para toda a humanidade, depois que esse povo recebeu uma revelação. É esse termo, revelação. Apocalipse quer dizer revelação.
E nós temos que, de fato, macetar a revelação, fazer com que ela se encarne em nós de um sentido a ter propriedade de entendê-la. E então fazer nossa escolha. Livre-arbítrio é isso, capacidade de decidir conforme o que eu conheço. E aí vem a questão da segunda vinda, né? Jesus vai voltar, quando é que vai ser, como é que será, vai ocorrer a grande tribulação, vai ocorrer o arrebatamento. Muitas pessoas estão preocupadas demais com essas coisas e não entendem que a maior preocupação é o agora. Tudo isso vai acontecer. Jesus mesmo disse, já alertou, olha, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem quando todas estas coisas vão acontecer. Somente o Pai Celeste sabe. E somente o Pai Celeste sabe, ele disse. Então, se somente o Pai Celeste sabe, que a gente fica nessa questão, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a não sei quando. Gente, ele mesmo disse, ouvireis rumores de guerras e guerras. Pai irá contra filho, filho irá contra pai. Famílias se dividirão entre si. Amigos se tornarão inimigos. Jesus já disse isso tudo lá há muito tempo, há 2000 anos atrás. E o que a gente ainda não entendeu é que ele ainda disse, isso é o princípio das dores. Ou seja, ainda vai acontecer muita coisa, muita água ainda vai rolar. O que quer dizer é que, na compreensão da finitude da mesma forma como a gente não escolheu o dia em que a gente nasceu, a gente também não escolhe o dia em que a gente vai morrer. Mas o que determina o principal é o que a gente faz entre um interlúdio e outro. Entre o princípio e o fim, que é o meio. Estamos seguindo realmente na compreensão do que é viver? Nossas escolhas estão sendo coerentes com aquilo que a gente acredita? Estamos sendo verdadeiramente, aí eu falo uma questão para os cristãos, estamos sendo verdadeiramente cristãos? É muito fácil a gente, do nosso lugar, julgar o outro e esquecer que quando eu julgo alguém, que eu aponto um dedo, todos os outros estão vindo na minha direção. Eu vou ser arrebatado. Cuidado, viu? Porque aquele folião do carnaval que estava lá, bêbado, escornado, vomitado, cheio de xixi, talvez seja mais salvo do que você, que diz que está indo para a igreja, ora, e não sei o que, e acontece aquilo, eu sou de Jesus, está lá no carro, Deus é fiel sim, mas você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel aos mandamentos? Você está sendo de fato cristão? Quer ser cristão? É se fazer imagem de nosso Senhor aqui, é seguir os seus mandamentos, é as pessoas olharem para você e não verem você, que ele cresça e eu diminua, João disse. Por isso que as pessoas pensavam que João era o Messias, porque João encarnava em si a mensagem do Evangelho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E teu próximo não é quem é seu semelhante só porque é parecido com você, não. É seu semelhante porque é criatura humana primeiro. Lembre-se que os samaritanos não se davam com os judeus, mas foi o judeu que ajudou o samaritano. Lembre-se que o joio cresce junto do trigo, e os dois não podem ser semeados antes de se cumprir o tempo da colheita, que ainda não chegou. Está próximo, sim, está muito próximo, mas não sabemos. Se já houvesse chegado, saberíamos, porque Jesus mesmo disse que o Filho do Homem, quando ele vier, será como um ladrão, vai pegar todo mundo de assalto, mas todo mundo vai saber. Será como um raio que corre do ocidente ao oriente, e ele ainda diz, pois onde há o cadáver, ali há também os seus abutres. Então, sinais não faltarão. Mas aí eu falo para vocês, cuidado com a arrogância cristã. Eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado, cuidado. Não sejamos arrogantes, nós que nos dizemos cristãos. Não queiramos parecer melhores do que os outros, porque o fato de pertencermos a Cristo, ou de nos dizermos assim, pertencentes ao Senhor, não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário. Nos faz carregar um peso muito grande, que é não manchar a cruz de Cristo mais ainda. Estamos na Quaresma.
Nós católicos acreditamos que esse é um tempo de preparação para a Páscoa, a maior festa. Porque a maior festa não é o Natal, não é São João, não é nenhuma dessas, é a Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa foi imolado, disse Paulo. Ou seja, o Cordeiro que foi morto ressuscitou. E com isso ele lavou nossas culpas. Será que a gente ainda não entendeu o que quer dizer Páscoa? Será que a gente ainda só vai comemorar de ano em ano e não vai viver a Páscoa definitiva, que é Cristo em nós todos os dias até a verdadeira Páscoa chegar, que é estarmos junto dele? Como diz Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Há duas formas de chegar à Páscoa definitiva, ou é pela morte, ou é pela parúzia, a vinda do Senhor. Enquanto uma não vem, a outra já é uma certeza única. Mas para a gente chegar até ele, a gente tem que se assemelhar a ele. E muitos que se dizem cristãos não estão se assemelhando a Cristo. Façamos então nosso exame de consciência. Enxerguemos-nos a nós mesmos. Porque o mal que há em nós, e aí eu vou de novo citar a Ivete, deve ser macetado. E não levem para o outro sentido, que eu estou aqui usando o termo de uma maneira a fazer uma brincadeira por conta do que foi citado, mas é uma coisa séria. O mal que há em nós, ele deve ser... Começa por aqui, a língua, depois aqui, os olhos, depois isso aqui, os ouvidos, e depois vem para cá. Porque o que os olhos veem, limpam ou tornam imundo o corpo inteiro. O que a boca fala, só fala aquilo que está cheio o coração. E o que os ouvidos selecionam escutar, porque ouvem muitas coisas, mas escutam pouco, também, viu? Tornam imundo a alma inteira. Que nós aprendamos a viver de fato a Quaresma, a viver esses 40 dias de deserto, local de encontro com Deus. Porque o povo que estava no deserto encontrou Deus inúmeras vezes, poucos escutaram o chamado, porque muitos foram chamados desse povo, mas poucos foram escolhidos. E Deus está aí batendo de novo na nossa porta, nos chamando. Ninguém aqui escolheu Jesus, não. Jesus que nos escolheu por primeiro, nos chamou por primeiro, ele tomou a iniciativa. Todo mundo sempre na arrogância. Porque eu encontrei Jesus. Primeiro, Jesus nunca esteve perdido para ser encontrado. Ele está batendo a sua porta. Se você não escolheu abrir, o problema é seu. E é livre-arbítrio o nome disso. Deus respeita para eu, na minha pobreza humana, não querer respeitar o livre-arbítrio do outro. O que cabe a mim é orar pelo meu irmão. Não é querer ser melhor do que ele, nem ter arrogância, nem me achar como se eu tivesse comprado um lugar no céu. Isso aí era antigamente que o povo fazia, quando a simonia ainda existia, que é pecado. Vender coisa sagrada, dizer que paga aqui. Foi um erro horrível da igreja, foi. Eu sou católico, mas sou consciente da minha igreja, também da história da igreja. Não se pode ser verdadeiramente crente quem não pensa. Fide credente é fide pensante. O que quer dizer isso em latim? Fé bem crida, a primeira fé bem pensada. Quem não pensa o que crê, crê mal. E peçamos então a sabedoria que vem de Deus, do Espírito Santo, para que ele nos dê discernimento. Pense numa coisa difícil, até a pessoa mais sábia tem dificuldade de saber decidir. Isso é discernimento. E muitas vezes é a nossa decisão que mais impacta em quem somos. Até mais daquilo que a gente pensa sobre nós, mas até das nossas virtudes e nossos defeitos. Porque eu posso ser uma pessoa totalmente desvirtuada, mas se eu faço uma escolha correta, eu mudo minha vida. Eu posso ser uma pessoa boa, mas se eu faço uma escolha insensata, eu posso lascar minha vida inteira. E de outras pessoas também. Então peçamos discernimento e aprendamos a discernir, acima de tudo. E se vocês quiserem, já finalizando esse vídeo, discutir outras coisas relacionadas ao Apocalipse, ao estudo bíblico, trazer outras questões também, sejam relacionadas à fé cristã ou a outra doutrina que eu possa ajudar nos meus saberes, estou aqui. A única questão que eu peço é orem uns pelos outros.
Aprendam a vos amar de fato. Amar primeiro implica respeito. Onde há respeito, Deus aí se faz presente. E que nós possamos aprender a não fazermos juízes uns dos outros, porque da mesma forma como julgamos aqui, seremos julgados lá. Para quem crê. E mesmo que não creia, lembre-se, ética está acima de tudo. Sejamos seres éticos. Isso é que nos torna humanos. A partir do momento em que perdemos a nossa ética, nos tornamos barbárie. Deixamos de ser de fato humanos e nos tornamos pior do que os animais. Porque eles talvez não tenham o mesmo nível de consciência que nós, mas muitas vezes agem melhor do que nós mesmos. Que temos autoconsciência, que temos metacognição, que fomos agraciados por N processos, sejam eles espirituais ou físicos, naturais ou sobrenaturais, com essa potência de poder saber quem somos, de perceber a nossa própria existência no tempo e no espaço, de ter decisão, de saber criar coisas que podem, superar certas limitações nossas. Nós tenhamos sempre a ética, o respeito e, sobretudo, o amor como norte em nossa vida. Desde agora, desejo a vocês uma boa vivência na autorreflexão, no perdão e no amor. Deus abençoe vocês.